Дойче Думков, ты еще увидишь, как из-за твоей продажной глупости, Анна-Лена Бербок, Берлин будет гореть. Надо как-то сделать так, чтобы американские солдаты начали гибнуть. Да мы сотрем в порошок Варшаву и Вильнюс. Почему мы признаем Францию в ее границах? Как я хочу посмотреть, чтобы Урсулиха фон дер Ляля корчилась с куском беспилотника в глотке. Когда на сегодняшний день мы говорим, что война будет безъядерной, мы, наверное, лукавим. По количеству на душу населения, правда, Канада ее опережает, но Америка – это мировая держава победила. Я сейчас требую спалить Берлин. Bem-vindo a mais um episódio de Discurso de Ódio Russo, focado nas declarações absurdas de propagandistas contra os países bálticos. Dmitry Evstafiev, especialista político e propagandista, sugeriu medidas radicais para enfraquecer o poder militar desses países, disfarçadas como discussões políticas. É claro que já deveríamos estar levantando a questão em nível político, especificamente a necessidade de neutralização militar dos países bálticos. A estrutura política da OTAN, bem, é claro, precisamos removê-los da OTAN, da estrutura política. Mas, primeiro, devemos enfatizar que qualquer acordo importante com Trump ou qualquer diálogo estratégico deve começar com a neutralização militar dos países bálticos e a redução máxima de suas... Reduzi-las a apenas um pelotão, creio eu, seria suficiente. Não deve haver nenhuma presença militar estrangeira, nenhuma força especial e, o mais importante, nenhum drone. Na verdade, os países bálticos deveriam ser totalmente proibidos de possuir qualquer tipo de drones. A Rússia busca enfraquecer a OTAN e isolar os países bálticos ao propor sua exclusão dos mecanismos de defesa coletiva. O propagandista Vladimir Solovyov intensificou o discurso, negando até mesmo a legitimidade dos Estados bálticos como nações independentes. E o que são os bálticos? Um assentamento compacto de poloneses em uma área, russos em outra e bielorrussos. Do que estamos falando? Quem de repente decidiu que esses países existem? Isso é apenas o resultado de erros cometidos pela política imperial russa, seguidos pelos erros da União Soviética, que permitiram que esses países se tornassem estados. Será que de alguma forma eles conquistaram esse direito? Eles afirmam ter liberdade, mas por qual liberdade algum deles realmente lutou? Solovyov descreve a soberania dos países bálticos como um erro histórico, insinuando uma justificativa para possíveis agressões futuras. Kornilov intensifica a propaganda ao incorporar revisionismo histórico para apoiar reivindicações territoriais diretas. Então proponho que restauremos muitos nomes históricos, por exemplo. A Lituânia poderia ser rebatizada de Pequena Rússia ou Malorossia. A palavra já está sendo usada, mas lembre-se de como eram chamados naquela época. Vilna, na União Soviética. E Šiauliai era chamada de Chavel. Há muito o que lembrar sobre como essas terras foram nomeadas historicamente. A Lituânia deve se lembrar de quem lhe deu Vilnius, afinal de contas. Sim, ela foi tirada dos poloneses, que não queriam abrir mão dela, e entregue pela União Soviética, pelo camarada Stalin. E agora, eles se esqueceram de tudo isso. Bem, eles acabarão enfrentando as consequências. E vamos deixar claro, não fomos os primeiros a reivindicar o território da Lituânia. Ao apresentar as reivindicações territoriais como uma correção histórica, Kornilov cria justificativas para o expansionismo russo sob o pretexto de restaurar sua antiga influência. As declarações dos propagandistas russos revelam um padrão de discurso de ódio e ambições imperialistas contra os países bálticos, deslegitimando sua soberania e destacando o contínuo desrespeito do Kremlin pelas normas internacionais.